O cantor e compositor Sérgio Reis presta depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito sobre atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Ele foi alvo de busca e apreensão na semana passada a pedido da Procuradoria-Geral da República e com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sérgio Reis é suspeito de convocar ataques ao Supremo e de envolvimento em ameaças de agressão a ministros do Supremo Tribunal Federal e ao presidente também do Senado, senador Rodrigo Pacheco. O depoimento será por videoconferência e ainda não há um horário confirmado. O filho de Sérgio Reis, Marco Bavini, afirmou que o álbum de parcerias do pai com outros músicos foi cancelado após a onda de insatisfação pelos comentários feitos pelo cantor sertanejo. Vamos conversar com os nossos comentaristas. Vamos começar com o Consta hoje. Fala, Consta, boa tarde para você. Na nossa vinheta inicial neste programa, a gente fala que o 3 em 1 fala também de cultura e comportamento. E eu queria muito te ouvir sobre essa coisa do politicamente correto, né? Que eu acho que também é o que envolve o cantor Sérgio Reis, uma certa lógica mercadológica em cima dele, cancelando contratos, perdendo trabalhos. Isso é correto? Pois é, Paulo, essa história do cancelamento está gerando uma sociedade mais paranoica e hipócrita, né? E sem a capacidade de qualquer tipo de perdão ou tolerância. E o mais engraçado, entre aspas, é que essa postura intolerante vem justamente daqueles que falam tanto em tolerância, em diversidade, né? Eles não toleram o menor deslize, tem gente que passa o dia inteiro nas redes sociais só catando, às vezes até conseguem cavucar mensagens de 10 anos atrás e usam isso contra a pessoa. Nesse caso, obviamente, por associá-lo ao bolsonarismo, isso era um prato cheio demais e irresistível demais para essa turma do cancelamento. Veja, a fala do ex-deputado, do músico octogenário Sérgio Reis, ela é uma fase claramente exagerada. Ele exacerbou ali no tom, né? Existe muita gente indignada e com boa dose de razão. É legítima a revolta popular contra os abusos supremos, nós temos falado disso diariamente, e é compreensível as pessoas às vezes se excederem. O que não quer dizer que você deva tolerar partir por um crime. Mas não foi isso que ele fez. Ele está num grupo, ele está provavelmente desabafando, né, falando sem pensar, vamos fechar tudo, vamos manifestar e ficar lá. E se não fizerem o que a gente quer, a gente vai acampar e aí no limite a gente vai invadir e quebrar, né? É óbvio que é uma promessa um tanto assim irresponsável, mas pode ser associada muitas vezes a um comportamento de bufão, né? Até mesmo alguém se vangloriando de que vai fazer um negócio, vai impor a sua vontade. Então, de novo, nós estamos na seara do crime de opinião, porque não houve um ato criminoso em si, né? Esse é um ponto que tem que ficar muito claro aqui. Agora, em relação a essa questão do cancelamento, aí os artistas todos saudosistas dos tempos de Lei Rouanet mais gorda, de Estado mais benevolente em relação a esses artistas, né, de esquerda, ativistas, essa turma toda aproveita logo para sinalizar a falsa virtude e demonizar, cancelar o cantor aí, Sérgio Reis, né? Simonizar, né? Como virou até verbo, né? Então, assim, óbvio que tem um oportunismo muito grande nisso, né? Muito escancarado. Há uma tentativa de impor essa narrativa de que qualquer um que esteja apoiando as manifestações do dia 7 de setembro esteja do lado de uma atitude golpista ou violenta ou criminosa, e isso está muito longe da verdade, né? O próprio cantor já parece que se arrependeu, já baixou o tom, então não é motivo para esse barulho todo. Nós estamos aqui na seara do oportunismo e isso é o de menos, né? A questão do cancelamento é algo que a gente precisa debater, porque está fazendo mal à sociedade, né? E é perigoso. Mas nós estamos aí, uma questão mais relevante e de curto prazo, na minha opinião, nós estamos na seara do crime de opinião. Aí é muito mais grave, porque hoje foi o Sérgio Reis, amanhã pode ser qualquer um que fale alguma coisa num grupo, né, do tipo, se fosse eu, ia lá e fazia isso. E aí o cara amanhã está com uma Polícia Federal 6 horas da manhã na sua casa. Não é assim que a banda deveria tocar num país com liberdade de expressão.
E tem também a questão da localidade, né, Consta? Ele falou num grupo de WhatsApp fechado, também tem que ser levado em consideração isso, né? Serrão, eu quero saber de você o seguinte, o Sérgio Reis merece passar pelo que ele está passando? Saudações, meus amigos, amados haters. Isso que está acontecendo com o Sérgio Reis é uma indignidade. Ele não merece passar por isso, por toda a obra artística, por todo o legado que ele já ofereceu aos brasileiros em termos de alegria, felicidade e cultura. O que ele faz é uma promoção da cultura raiz brasileira. E uma pessoa que fez isso merece muito respeito e perdão antecipado por quaisquer deslizes que venha a cometer. Infelizmente, hoje, estamos passando no Brasil por um processo assustador de tribalismo ideológico, principalmente por aqueles que enchem a boca para se falar que são da esquerda, que são os guardiões do socialismo, da defesa dessa vanguarda do atraso que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Mas a esquerdinha caviar, tomando seu esquinho, comendo sua carne de ultra primeira, eles gostam de posar como, e somos artistas, então somos a vanguarda revolucionária. Então, essa turma não tem a menor condição de ter tolerância com quem pense diferente. Eles são absolutamente intolerantes, desrespeitosos e, na essência do discurso deles, autoritários, porque eles não respeitam o próximo. Chegam a ser, em algumas situações, até etnocêntricos. O que vale é a realidade deles e não a dos outros. Eles não conseguem respeitar o pensamento diverso, embora encham a boca o tempo todo para falar da tal diversidade, que eles usam de uma maneira absolutamente hipócrita. Então, isso que está acontecendo com o Sérgio Reis é de uma violência, de um fascismo claro e evidente. Sérgio Reis, esse grande ator, esse grande cantor e compositor, ele não representa nenhuma ameaça a qualquer Estado democrático que se possa supor que exista. No Brasil, repito, isso não existe, mas o Sérgio Reis, eu garanto, não representa ameaça a nada. Ele apenas, no máximo, cometeu ali um deslize de opinião que, para terror dos deuses, dos donos do poder supremo, isso que ele falou não representa crime. E nós já temos até decisões do judiciário, em primeira instância, respaldando esse raciocínio. Agora, por exemplo, saiu a decisão favorável ao jornalista Alan dos Santos, que foi proferida pela mesma juíza, curiosamente, que não aceitou a denúncia contra Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia. Essa juíza Poliana Alves, ela deu uma sentença que eu recomendo que todos leiam a íntegra dela em 8 páginas, que é um exemplo. Ela enquadrou completamente o pensamento autoritário, fascista e absurdo que alguns lá, deuses do Supremo, estão praticando. Ela mostrou que não configurou crime o que alegaram que Alan dos Santos estaria cometendo em ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Então, a mesma lógica de raciocínio jurídico ou jurídica se adapta ao caso de Sérgio Reis. Então, vamos parar com isso, devagar com andor. A gente precisa de liberdade e é essa luta que move os brasileiros que estarão nas ruas em 7 de setembro. Muito bem, vamos conversar com o nosso Paulo Pouzonov. Paulo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui no 3 em 1. Eu queria conversar um pouco com você justamente sobre essa política de cancelamento, né? Porque ela é uma política que esquece o passado das pessoas, ou seja, o que você fez na vida pouco importa, é o fato que interessa e ela atinge diretamente no bolso, né? E a gente está falando de um artista aí de 81 anos, cantor de clássicos inesquecíveis como Menino da Porteira, né? Eu queria só destacar uma coisa, Paulo, antes de mais nada, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui pela primeira vez, mas eu queria destacar como foi contraproducente para a própria democracia essa busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, porque ela atiçou, né, as massas aí que vinham
num fogo brando, já estavam sendo atiçadas, já se estava jogando lenha nessa fogueira, mas era um foguinho ali controlado, uma queimada controlada. E, de repente, você vê uma decisão dessa que mexe com um ídolo popular e atiça as massas. A nossa democracia, eu tenho insistido nisso, ela não pode ser frágil a esse ponto, ao ponto de uma fala de uma pessoa que, nesse caso, é celebridade, mas nem precisava ser, ameaçar tanto assim a nossa democracia. Eu acho que quando o STF, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Barroso também, eles falam que eles estão defendendo a democracia, na verdade, eles estão defendendo a própria vaidade, que também é um conceito aí, Paulo, que se mistura, né, com honra. Eles gostam de usar esse termo mais pomposo, honra, mas se trata de pura vaidade. Eles estão com a vaidade ferida, porque eles veem que o papel deles, o papel constitucional do STF, um dos papéis é chancelar moralmente as atitudes do Estado. E quando o STF age arbitrariamente do jeito que agiu, ele acaba ferindo a própria honra. Então, eles estão projetando, sabe, uma espécie assim, de auto-ódio, para usar um termo mais caro aí aos psicanalistas, nos opositores. Então, fica escancarada essa perseguição que nada tem de proteção à democracia. Na verdade, eles estão protegendo apenas a própria imagem. E eu só queria também propor uma pergunta, né? Como, digamos que tudo aí se encerre, essa tensão se dissipe, mas eu fico me perguntando, o ministro Alexandre de Moraes, ele deve ficar mais 2 décadas, mais ou menos, no Supremo. Como fica o ministro Alexandre de Moraes tendo tomado essa decisão, tendo prendido Roberto Jefferson? Como ele vai, uma hora ele vai presidir o STF. Então, como ele vai presidir o STF, né, sendo responsável por chancelar moralmente os atos do Estado, tendo essa mácula no currículo? É uma pergunta assim, que eu gostaria muito de ver respondida. Vou passar, então, essa pergunta para o Consta. Consta, responde o Paulo. É difícil, né? Porque, em nome da defesa da instituição e de protegê-la contra supostos ataques mortais, letais, esses ministros do Supremo estão dilapidando os pilares do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição e que, repito aqui, volto a mencionar, está nos jornais já, né? Foi feito um levantamento com mais de 120 decisões do Supremo que tem um cunho político contra o presidente. Isso não tem precedente na história. Então, é evidente que há um tom de perseguição ao arbítrio, ao arrepio da lei, né? Então, isso tudo é que está minando a confiança de boa parte da população no sistema, no Estado, no próprio Supremo Tribunal Federal. E levando algumas pessoas que não têm um histórico talibã, que não fazem parte de MST, que não são filiados ao Hamas, né? Alguém que é um cantor octogenário, querido, conhecido, excedeu o tom. Em vez de servir para uma autocrítica, para uma reflexão, peraí, será que está acontecendo alguma coisa muito escancarada aqui que está deixando a população nessa situação? Não, eles dobram a aposta. Hoje tem uma coluna de fofoca do Jornal Carioca, dizendo que nesse encontro, que aliás sem pudor, né, uma foto postada, o Alexandre de Moraes recebendo senadores lulistas, porque o gabinete paralelo lulista é quem comanda essa CPI circense. E estavam lá eles, né? Inclusive, ali foi decidido, parece que a CPI circense da Covid, que falou de qualquer coisa menos Covid, vai ter acesso a outra CPI patética e circense das fake news, que era municiada pelo Ayan dos Santos, lá Luciano Ayan, o Ayan dos Santos não, Luciano Ayan ligado ao MBL, que ficava dando material para Alexandre Frota, olha o nível, e para Joyce Hasselmann. Então, tudo virou um circo muito escancarado e a população está vendo isso, mas está vendo sem achar a menor graça. Sem achar a menor graça. Então, isso não pode acabar muito bem, sabe? Porque era um momento, sim, de todo mundo botar um pouquinho de panos quentes, de tentar buscar algum tipo de equilíbrio, de paz, mas isso desde que se preservando a independência dos poderes. E não há possibilidade disso quando... Eu dizia da fofoca no Jornal Carioca, quando um ministro Moraes, por exemplo, diz, agora bateu, levou.
agora aqui é bateu, levou. Quer dizer, a postura desse Supremo tem sido uma postura de partido de oposição. E isso não é razoável, isso não é aceitável numa democracia que se quer séria, robusta. Então, eu entendo, e olha, eu acho que o exercício que temos que fazer, Paulo, sempre, é tentar nos colocar no lugar dos outros. Por que pessoas, às vezes inteligentes, ou às vezes claramente bem intencionadas, discordam tanto da gente? Se a gente partir dessa premissa, eu acho que todo mundo vai ter um pouco mais de humildade. Então, não pensem os ouvintes da PAN que eu, por exemplo, não tento muitas vezes me colocar no lugar dessas pessoas e virar, não, vamos analisar aqui os excessos bolsonaristas. Então, a pessoa parte da premissa que o Bolsonaro é uma ameaça e está tentando fazer de tudo para proteger o país dessa ameaça. Tá, vamos aceitar com boa vontade essa premissa. Aí a gente começa a ver todas as ações que estão sendo tomadas e, do outro lado, a gente vê basicamente verborragia, retórica, uma retórica mais inflamada. Não é proporcional. Não dá para achar que o nobre fim, entre aspas, de se livrar de uma suposta ameaça que é imaginária até aqui, de autoritarismo ou golpismo bolsonarista, possa justificar tantos atos que avançam das 4 linhas da Constituição. Isso não é aceitável. Então, repito, todo mundo tem que voltar para o seu quadrado. Essa é a demanda popular de hoje. Serrão, o que você pensa sobre isso que o Consto acabou de dizer, essa demanda popular? Pois é, 7 de setembro vai ser o grande grito pela liberdade contra esses abusos que estão sendo claramente cometidos no Brasil. A deputada Alê Silva, de Minas Gerais, ela listou 123 atitudes do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa foto a que o Constantino se referiu, eu publiquei hoje também no meu site alertatotal.net, chamando atenção para esse fato esquisito, né? Os membros da CPI do Covidão reunidos com um ministro do Supremo Tribunal Federal para dar apoio a ele contra o pedido de impeachment movido pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso, no mínimo, é esquisito, no mínimo, não pega bem do ponto de vista institucional. Agora, o caso do Sérgio Reis, ele merece uma análise assim muito cuidadosa. E eu fiz essa reflexão e fiz no particular, disse que não faria abertamente, mas resolvi fazer. E é a seguinte, a busca e a apreensão na casa de Sérgio Reis, ela foi autorizada pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. Porque o que acontecia antes? Em outros casos, o Supremo Tribunal Federal estava agindo diretamente, usurpando, passando por cima do papel do Ministério Público. E, nesse caso, o Ministério Público resolveu se manifestar e ele, MPF, deu a ordem, autorizou o Supremo que fizesse essa diligência. Isso é muito importante porque a diligência feita dentro do procedimento correto da lei, ela permite que esse mesmo Ministério Público possa dizer se foi legal ou não a operação, se houve provas encontradas ou não de que Sérgio Reis seja o elemento que ameaça a democracia ou que esteja planejando, promovendo ameaças também contra o Supremo e seus ministros. E parece que essa diligência vai mostrar exatamente o contrário, que Sérgio Reis é inocente da história. Então, quando você respeita pelo menos o aspecto da legalidade e da institucionalidade, o cidadão tem a chance de ter uma defesa um pouco mais justa no final das contas. Agora, o desgaste que o Sérgio Reis está sofrendo é desumano. Isso abalou a saúde dele, uma pessoa de 81 anos de idade, sendo aí tratada como bandido, quando, na verdade, ele está apenas repetindo um discurso que é o senso comum da maioria do povo brasileiro hoje. Hoje, se o Supremo resolvesse prender quem o critica, faltaria cadeia no planeta Terra. Ô Paulo, o Serrão traz aqui para o debate a manifestação do dia 7 de setembro, né? Eu quero uma avaliação sua e nós teremos uma manifestação também contrária dia 12. Como é que você vê aí essas duas mobilizações? Eu estou queimando neurônios aqui para pensando nessa manifestação aí do dia 7 de setembro, porque é uma coisa muito, muito inédita. Fiz uma pesquisa no fim de semana, não encontrei nenhuma semelhança. A gravidade disso, Paulo, a gente tem que deixar claro aqui.
as pessoas estão se propondo a ir às ruas para se manifestar contra decisões arbitrárias do Poder Judiciário. A gente está acostumado a ver a população no mundo inteiro sair às ruas aí geralmente contra o Executivo e até contra o Legislativo e, no caso de monarquias, né, contra o rei e tal. Mas contra o Judiciário é uma coisa realmente inédita e muito grave. Retomando o que eu disse aqui na minha primeira fala, o STF, né, o Judiciário, ele tem duas funções básicas dentro da organização do Estado. A primeira é nos proteger do arbítrio dos governantes. Então, toda essa discussão que no Brasil se degenerou, né, do garantismo, ela nasce daí. É uma atribuição do Judiciário nos proteger do arbítrio. O arbítrio que o Judiciário está cometendo. Então, já é muito grave aí. E a segunda é justamente dar chancela moral para os atos do Estado. Então, quando o STF, de repente, resolve criminalizar, por exemplo, a gente está falando do Sérgio Reis, mas tem pessoas aí que estariam financiando os atos de 7 de setembro. Qual o problema disso? A gente viveu aí décadas de sindicatos financiando manifestações de esquerda, muitas delas usando lá o cartazinho pela ditadura do proletariado. E nunca houve nenhum problema. Então, qual o problema de você financiar manifestações? Então, o STF, Constantino tem razão, está agindo como um partido político de oposição, que conta, inclusive, com bancada no Senado, né? Isso é muito curioso, muito grave e, para mim, mostra aí um esgarçamento completo da relação entre os poderes. É muito difícil, Paulo, a gente fazer até uma previsão de como a gente vai encontrar uma solução dentro das 4 linhas, como o presidente consegue falar, para essa relação aí tão tumultuada. Os papéis já estão se sobrepondo, é muito complexo isso. Eu fico aqui na expectativa mesmo das manifestações de 7 de setembro, espero que elas deem um recado, mas a minha esperança maior, e talvez aí entre um pouco de ingenuidade da minha parte, mas eu espero que esse recado seja ouvido. Ô Paulo, e essa manifestação do dia 12 que eu te perguntei, uma avaliação sua, vai ter tamanho, não vai? O histórico aí dos últimos anos é de fiasco dessas manifestações promovidas aí pela esquerda. Eu não acredito muito que ela vá ter relevância, não acredito muito nesse poder de mobilização da esquerda, nada como era antes. Realmente vai ter ali aquela meia dúzia de pelegos que a gente já conhece. E também porque a bandeira da esquerda, né, hoje em dia está muito difusa. Então, o que eles vão? Eles vão defender o STF? Eles vão defender o arbítrio, né, o cerceamento da liberdade de opinião que eu vejo que o STF está promovendo hoje? Ou eles vão defender aquela coisa de sempre, fora Bolsonaro, genocida, negacionista, aquelas coisas difusas? Então, acho que para uma manifestação ela ter importância e ter tamanho também, ela tem que ter pautas bem definidas, como a gente acabou vendo nas manifestações que levaram ao impeachment da Dilma. Então, a esquerda, nesse momento, eu acho que falta esse foco também. Muito bem. Podemos fechar? Constantino, quer fazer mais alguma colocação? Algum ponto, por favor? Só um ponto rápido, Paulo, que, em primeiro lugar, uma ala da imprensa está chamando de manifestação bolsonarista do dia 7. Eu acho isso um grande equívoco e tem método aí, né? É uma manifestação patriótica. As pessoas estão indo lá justamente defender o resgate das leis, das instituições, né? É claro que vai ter muito bolsonarista, mas nem todos são bolsonaristas. E outro ponto é que José Dirceu, ninguém menos do que José Dirceu, está tentando convocar a militância. É verdade que a mortadela anda escassa, mas ele está tentando convocar a sua militância para ir lá enfrentar. Ele diz que é para impedir atos de vandalismo e violência, o que na tecla SAP da esquerda sempre quer dizer o contrário. Quem promove atos de vandalismo e violência é sempre a esquerda, com muito vermelho. Essas manifestações patrióticas costumam ser famílias inteiras, ordeiras e com muito verde e amarelo.
Serrão, para a gente fechar. A esquerda brasileira está perdidíssima, na vanguarda do atraso. O que ela está defendendo agora? Regulação, regulamentação da mídia. Enquanto nós, sociedade civilizada, estamos lutando por liberdade. Curioso é que a nossa mídia autodependente estatal Tupiniquim, ela não abre a boca contra isso. Ela está patrocinando quem vai lutar contra ela, que não somos nós. A sociedade está defendendo liberdade e não arbítrio. Então, esse é o momento da gente saber quem está defendendo o que é certo e honesto e aqueles que estão comprometidos com a continuação do que está aí e da corrupção, do crime institucionalizado que manda nesse país.